troco experiências, é tudo nessa casa. E não foi fácil. Foi uma estrada longa de aprendizados. E a gente não pode guardar esse conhecimento para a gente. A gente precisa compartilhar esse conhecimento. Na pandemia, eu resolvi fazer um 360 na minha vida. Eu falei, eu vou trabalhar com o que eu gosto de fazer. E fui fazer o curso de formação de coaching, e depois fui fazer o curso de análise comportamental, e foi um atrás do outro, e foi PNL, até que eu fiz a pós-graduação em inteligência emocional, a primeira turma de pós-graduação Lato Sensu da Febracis, assim, tenho muito orgulho de ter participado dessa primeira turma, e com esse conhecimento de inteligência emocional foi aonde eu pude organizar a minha vida, foi aonde que eu vi que dá para fazer, que não é só papo de internet, que não é só papo do mentor A, B, C, dá para fazer. E é isso que eu quero trazer aqui hoje, que dá para fazer. A gente tem como fazer isso. Inteligência emocional tem tudo. É um tema muito vasto, a gente vai falar aqui dias e dias e dias. E o objetivo hoje não é fazer isso. O objetivo hoje é o quê? É virar uma chavinha. Virar uma chave para quê? Para que a gente possa dar o primeiro passo. Porque sem o primeiro passo, nada acontece. E a gente só dá o primeiro passo quando a chave vira. Se a chave não virar, a gente não dá o primeiro passo. Deus é tão generoso, que tem pessoas que só de ouvir, ela já dá logo 10 passos na frente. E já sai destravando tudo. A gente fala, meu Deus, mas como é que pode? A pessoa só ouviu. Pode, porque aconteceu comigo. Meu primeiro método CIS foi meu destravar geral online. Então, dá para ser sim. Se a gente entregar aqui de coração e eu fizer a conexão com apenas um olharzinho que está aí do outro lado, a gente consegue. Então, hoje, a gente vai falar sobre vícios emocionais. Faz parte da inteligência emocional a gente entender que todo mundo tem vício emocional. Eu tenho, você tem, ele tem, ela tem, e todo mundo tem vício emocional, gente. A gente precisa saber identificar. A gente precisa saber qual é a área da nossa vida que está em desalinho. O que está disfuncional na nossa vida? O que não dá tanto prazer de fazer? O que cansa a gente de fazer? É um relacionamento? É um marido que chega em casa e entra em atrito? E não dá aquele boa noite? E não dá aquele abraço? E não dá aquele olhar? Simplesmente aquela coisa mecânica está disfuncional. Agora, será que você percebe que está disfuncional? Ou você acha que é normal? Porque todo casal se trata assim, dessa forma. Seu filho, você tem acesso ao seu filho? Você consegue entrar no quarto do seu filho? Você consegue falar com ele? Ou ele está sempre na internet? Ou ele está sempre jogando? Está disfuncional. Como é que está a tua saúde? Você está sempre no médico? Você está tomando muito remédio? Você está acima do peso? Está disfuncional. Agora você consegue perceber isso? Às vezes você não consegue perceber. Você não consegue ver que tem alguma coisa disfuncional na sua vida. Como é que você vai agir naquilo que está disfuncional sem perceber? Você se retroalimenta de sentimentos e emoções que são tóxicas, mas você não sente, porque você está viciado naquela emoção. Então, o vício emocional é o quê? É aquele sentimento tóxico que a gente nutre todo dia. Através de quê? Através de palavras, através de comportamentos, através de sentimentos. Então, vamos olhar para dentro da gente, né? Tem um exercício que eu acho maravilhoso. Quando a gente não tem consciência ainda do que a gente realmente é.
A gente pega um espelho. Hoje em dia é fácil, porque é só pegar o celular, né? Só pegar o celular, vira a câmera e olha para você. Olha, olha para você e vê o que que você tá enxergando ali. Porque quando a gente não tem a nossa identidade ali pautada, firme, a gente olha para o espelho e a gente vê qualquer coisa. A gente não vê. No meu caso, eu não vejo a Ana Paula. Eu não vejo aquela pessoa que é amada. Eu não vejo aquela pessoa que tem o lugar dela, que sabe que tem uma força maior, um ser maior, que zela por ela, que cuida dela. É só ela precisar fazer o quê? A parte dela. Eu costumo falar muito, né, a gente está aqui falando para mulheres, o nosso evento é voltado para a mulher, e hoje os papéis estão muito invertidos, os papéis estão trocados. Hoje a mulher, ela tem vergonha de ser a mulher. Gente, é muito bonito você poder exercitar o papel da mulher, só o papel da mulher. E olha quem está falando aqui para vocês é uma pessoa que é empresária, é uma pessoa que trabalha, que contribui, mas eu adoro exercer o meu papel feminino, porque quando eu exerço o meu papel feminino, eu dou a oportunidade do meu companheiro exercer o papel masculino. Quando eu quero fazer tudo, quando eu quero exercer o meu e o dele, eu não dou oportunidade, muitas vezes, dele fazer o papel masculino. Isso é uma reflexão profunda, isso é um outro tema que a gente pode falar, mas faz parte do vício, tá? Faz parte do vício emocional, num relacionamento. Muitas das vezes, você faz o papel dele para você poder reclamar que ele não faz. É vício. Você vicia na reação do outro, só que você não percebe, porque hoje a moda é ser feminista. Hoje a moda é ser feminista. Só que tudo o que o feminismo te traz. O que que é? É bom para você? Não é bom para você? Você tem que sair um pouco do estereótipo da moda, do estereótipo do que está rolando e entrar no que realmente é importante. A Flávia entrou. A gente tinha que fazer uma pauta. Gente, está bom para vocês? Eu estou falando muito rápido porque eu me empolgo. Eu me empolgo, que é uma beleza para um assunto que eu amo falar. Então, eu me empolgo. Flávia, seja muito bem-vinda. Hoje a gente está fazendo esse workshop aqui em dupla. Eu comecei aqui, Flávia, porque várias pessoas tiveram dificuldade de entrar, e você estava mandando mensagem que também estava com dificuldade de entrar, e eu introduzi aqui falando sobre os vícios emocionais. Eu dei o significado, que a gente já tinha alinhado antes, tá? Então, só estou posicionando onde que eu estou no assunto. Eu já falei sobre o que é o vício emocional, ainda não elenquei todos os vícios, mas falei aqui alguns. Trouxe um pouquinho para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para dentro da nossa casa, no nosso relacionamento, que são coisas muito sensíveis. São coisas muito sensíveis que a gente tem que estar atento, é onde fortalece a gente. Eu já tive essa área da minha vida fragmentada, e eu sei do que eu estou falando. Eu já tive essa parte do relacionamento fragmentado. Quando você reconstrói, tudo anda, porque a tua base é o teu porto seguro, é onde tudo acontece. Então, assim, eu dei alguns exemplos, falei das áreas da vida, e agora, efetivamente, eu vou entrar na questão dos vícios, que são muitos. Eu estava falando aqui que quando a gente não exerce o nosso papel de mulher, a gente não permite que o nosso companheiro faça o papel dele de homem, né? Que ele faça o papel masculino. E muitas vezes isso é um vício emocional, porque a gente faz para cobrar que o outro não faz e para poder vir a reação dele e alimentar o nosso vício. Então a gente fica retroalimentando isso, porque é a gente que cria isso, né? Então, assim, são vários. Se eu
microfone está mutado, Flávia. Pode abrir. Porque aqui, quem quiser interromper, pode interromper. Pode perguntar. Pode colocar, se sentir à vontade de colocar algum vício. E se quiser, Ana, Flávia, como é que eu faço? Como é que eu me libero disso? É difícil. Eu entendo que isso acontece, mas não sei como. Então, assim, eu estava falando que o objetivo hoje aqui é virar uma chave, para ela dar o primeiro passo. Ela encontrar com a gente lá no dia 17, dá um jeito nisso de vez. Né? É isso Se aí. apresenta aí, Flávia, se apresenta, que eu já me apresentei. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Flávia, eu trabalho hoje com arquitetura, mas tenho um envolvimento muito forte com essa questão de desenvolvimento emocional, principalmente. Né? São as armadilhas que a gente vai se colocando e quando a gente vê, você não sabe nem aonde começou isso, mas você percebe que tem algo errado, tem algo que não está conforme a gente quer e muitas das vezes você não consegue saber aonde começou e por que isso começou. Então, a Ana está hoje aqui para descrever para a gente, né, nos ajudar nessa explanação sobre os vícios, né, que a gente acaba entrando por diversos motivos e isso se repete de uma tal forma que parece que você nasceu dessa forma, que você não vê outra maneira de lidar, né, no seu relacionamento, seja com o marido, seja com, às vezes, com o filho ou com os pais, né? São situações que, às vezes, a gente não pensa que não tem o controle, né? Pensa que não tem uma outra forma de fazer. Então, conseguir identificar isso, e ela vai descrever agora cada tipo de vício emocional, é o primeiro passo para você ir atrás e aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque quando você consegue acessar e você identificar, passa uma forma de exercitar isso, até que você saia dos papéis que parece que são sempre desse jeito, que não vão mudar. E não é bem assim. Eu tenho uma experiência sobre isso muito forte, né, no relacionamento, no casamento, e que parecia ser impossível. Parecia ser impossível, e quando você transpõe, você fala, meu Deus, quanto tempo, né? Quanto sofrimento a gente arrasta, quanto sofrimento a gente faz o outro passar e a gente passa também muito mais forte. E a gente sempre acha que é só o outro que está fazendo, né? Mas tem essa... Já estou dando um spoiler aí de que é uma Não, tá via de... tranquilo, é porque a gente conversou e a Ana Flávia realmente ela tinha uma questão muito forte que mudou a vida dela. Ela tinha um vício emocional que ela tratou e com isso ela fez uma revolução na vida dela. E eu falei para ela, vamos compartilhar isso, vamos compartilhar com as pessoas, porque muitas vezes as pessoas passam pelas mesmas coisas que a gente. Só que por N motivos não falam. E às vezes quando ela ouve, caramba, tem alguém que está passando pela mesma coisa que eu. E aí ali ela se abre, ali ela fica receptiva, ela fica pronta para receber. E aí achei muito bacana da Flávia poder compartilhar com a gente. E eu vou elencar aqui, gente, os vícios emocionais mais comuns. São muitos, são muitos. E você falou aí de relacionamento, eu também falei de relacionamento, eu falei de comportamento. Agora tem um que é muito forte, que é fortíssimo, que é a traição. Muitas das vezes, a pessoa fica num relacionamento tóxico com um parceiro ou uma parceira, né? Não vamos aqui estereotipar, que cai sempre naquela questão da traição e a outra está sempre ali perdoando. Aí, de repente, ela toma uma decisão, não quero mais, vou sair daqui, vou sair desse relacionamento. Eu falo ela, a pessoa, sai desse relacionamento e vai para outro.
Gente, acontece exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Passa de novo pelo processo de traição. Sabe por quê? Porque ela está viciada. Ela está viciada nessa emoção. Ela procura já no perfil dela, inconscientemente, porque isso é inconsciente, ela já procura alguém com aquele perfil que possa retroalimentar o sentimento de vitimização. Ah, estou sendo traído ou traída. Então, ela é viciada no sentimento da vitimização. E aí ela sempre busca a mesma coisa. E como é que a gente interrompe? Como é que a gente quebra esse ciclo? Entendendo qual é o sentimento que a gente está retroalimentando e trabalhando essa questão da vitimização. Quando ela entende que ela pode ter outros sentimentos tão mais interessantes, ela se liberta. Aí é o primeiro passo. E aí, às vezes, ela precisa de alguém para dar a mão, para mostrar qual o caminho e tal. Mas o primeiro passo é identificar. É identificar essa questão. Então, isso Ana, é muito comum. esse vício, né? Muitas das vezes a gente escuta a pessoa falando assim, é dedo podre, né? Você sai de um relacionamento, entra em outro e acaba passando pela mesma situação e não sabe por quê. Né? Você escuta, às vezes, a pessoa falar, não tem jeito, se for escolher um, se tiver aquele pior, é esse que acaba... Quantos depoimentos, né? A pessoa fala assim, nossa, dedo podre para traição, né? Parece que não tem um homem que presta, não. Tem. Às vezes pode até ser o mesmo homem, que é o mais interessante, né? Isso aí isso é muito interessante, gente. Isso é muito forte. E isso é fortíssimo, porque aí tem muita coisa envolvida, é sentimento envolvido, é família envolvida, são valores envolvidos, valores envolvidos. Porque muitas das vezes você não só busca a pessoa com esse perfil para estar aí, como você estimula essa traição. Gente, é forte o que eu estou falando, tá? É muito forte. Mas muitas das vezes somos nós que estimulamos o outro à traição. Como? Criando um ambiente insuportável no lar. Não fazendo com que o nosso parceiro ou parceira sinta a vontade de estar junto com você. Criticando tudo a todo momento. Não entendendo como funciona o outro. Quem for lá na nossa imersão, eu vou mostrar como você identificar a linguagem de amor da pessoa que está com você, do seu companheiro, do seu filho, do seu chefe. Isso é o primeiro passo para você entender muita coisa. Você entendendo a linguagem do outro, você entendendo a linguagem como o outro comunica. E você respeitando é o primeiro passo. Assim, eu já tive muitas e muitas pessoas que eu trabalhei, que eu tratei como coach, e que, porque sempre vem para a gente, tá? Aquilo que a gente trabalhou na gente. Então, vem para mim muitos casos de relacionamento, muitos casos de casamentos destruídos. E aí, eu tenho uma felicidade quando eu encerro o processo, a pessoa, Ana, você salvou meu casamento. Eu não, só fui instrumento. Eu só fui instrumento de Deus, fui instrumento da técnica, fui instrumento de tudo. Porque, enfim, e a gente querer compartilhar, né? Tudo que a gente se beneficiou. E é isso aí. O vício, ele é muito abrangente, né? Eu falei que traição, mas você viu quantas coisas que envolveram a traição. A busca pelo outro, o seu comportamento, a forma de você olhar, é muita coisa. Agora, um outro vício também, muito comum, é o vício do abandono. Você busca isso. Ele é bem parecido com a questão da traição, né? Você gera
esse abandono, para você ter aquele sentimento de ter sido abandonado. Mais uma vez também, aquela sensação, aquela vitimização. Oh, meu Deus, eu sou sempre a vítima, né? As pessoas Aí me pode deixam. causar até, Ana, pode até causar uma estranheza, né, da pessoa falar assim, mas como que eu que gero o abandono? Não, não é sobre isso. Mas não dá para passar numa live assim, né, a profundidade dessa sensação e os porquês que ela pode ocorrer, né, as formas que acabam levando a pessoa a vivenciar a situação de abandono, e muitas das vezes em várias áreas, né? Não é só numa específica. Aí você fala, nossa, de novo, eu estou com Há essa sensação. várias. E isso, às vezes, a pessoa traz da infância. Ela traz da Sim, infância. Quando o pai ou a mãe saíam para trabalhar, trabalhavam exaustivamente, e ali ela foi criando um vício naquele sentimento. Então, assim, quando você faz um trabalho com a pessoa, onde você faz perguntas, você pergunta. Como foi desde lá de trás até hoje, é fácil de identificar, né? Para a gente que está aqui com um olhar atento, com uma escuta atenta, porque a pessoa no dia a dia, ela está tão envolvida com aquela emoção, ela está tão viciada mesmo naquilo que ela não percebe. É como um vício de bebida, gente, ela não percebe. Ela não percebe que, opa, tem caminho, tem saída. Então, você vai lá, você dá a mão para ela, você acolhe ela, você mostra para ela, gente, dá, tem, olha só, fulano foi. E quando a gente está com muita gente, é muito legal, porque as pessoas dão os depoimentos, e é tão fantástico a gente participar disso, que a gente fala, cara, dá, né? Então, assim, é o que você falou, é uma coisa que a gente precisa um pouco de profundidade, mas a gente já dá muita clareza. Tá? As pessoas vão ouvindo o que a gente falando, não pense, não se engane, que toca. Eu não sei o que vai te tocar, não sei o que vai tocar ela, mas uma das coisas que a gente vai falar aqui vai tocar alguém. Outra também, outro vício emocional também é o da pobreza. É muito comum, gente. É muito comum o vício da pobreza. Você não ter respeito ao dinheiro, você não ter respeito aos ganhos, e você realmente, você faz de tudo. Você faz de tudo para você perder e para você voltar àquela situação. Tem os aprendizados, tem os aprendizados. Tem as pessoas que quebram várias vezes até acertar, mas muitas das vezes são vício. E ela só acerta quando ela se liberta disso. Quando ela entende, porque o difícil não é prosperar, o difícil não é ganhar. O difícil é reter, porque ela se boicota e ela faz um processo para que ela volte de novo àquela situação de pobreza. É uma dificuldade, e isso, gente, é mais comum do que vocês possam imaginar, porque isso é uma questão cultural, isso vem lá de trás mesmo. Vem lá do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, que falava que dinheiro era sujo, lembra? Peguem dinheiro, tem que lavar a mão, dinheiro é sujo. É sujo. Ah, fulano é rico? É rico porque deve ter feito alguma coisa errada. Então, não era uma coisa certa. Não viviam, né, nas leis de Deus, gente, pelo amor de Deus. A gente veio aqui para ser próspero, a gente não veio aqui para outra coisa, senão isso. Então, assim, é muito importante a gente entender isso. Isso é muito importante. E é comum demais. Eu recebo gente demais. Demais, demais, demais. Então, assim, são crenças que a gente precisa quebrar a parte. E a gente precisa trabalhar. Porque vira vício mesmo. E ela se retroalimenta o tempo inteiro. O tempo inteiro. E outra coisa, a gente está falando de quebrar várias vezes, vício de recomeçar. Tem pessoas que têm vício de recomeçar. Elas não conseguem concluir nada. Tudo no meio do caminho. Ela não casa, ela começa a namorar, não sei o que, termina, vai para outro. Ela começa um trabalho, ela se boicota, ela faz para sair daquele trabalho e para começar de novo. A vida dela é um eterno recomeço.
é o recomeço de tudo. Se você parar para pensar, você vai lembrar. Alguém que você conhece está nessa situação. Está sempre recomeçando, sempre recomeçando. É o vício. Se ela não tiver mais o que recomeçar, ela perde. Perde o objetivo dela de vida, perde a vontade de fazer. Está sempre ali, recomeçando, recomeçando. É diferente de você realizar, de você fechar um ciclo e você começar um novo ciclo na sua vida. Eu já fechei um ciclo na minha vida. Eu fechei um ciclo na minha vida e comecei outro ciclo. Porque teve aprendizado. Mas não estou o tempo inteiro recomeçando. Né? A gente deixa frutos quando a gente deixa fruto. A gente fecha aquele ciclo, a gente começa outro. E isso é muito, muito comum. Agora eu vou falar um vício que vocês... É um vício que eu trabalho muito com essa questão de saúde. É o vício de comer. É um vício. Quando o seu corpo já está alimentado, quando o seu corpo já está nutrido e você quer comer, gente, isso é um vício. É um vício emocional forte. É um vício emocional que você precisa ter muita vontade de trabalhar, e você tem que identificar. Enquanto você não identifica esse vício, você não se liberta. É difícil. Eu trabalho muito com essa parte de coaching de saúde. Eu mesma eliminei 14 quilos, nunca mais voltou. Eu tenho minha rotina de exercício saudável todo santo dia. Eu mudei a minha vida e, com isso, mudei a vida de muitas pessoas. Eu cheguei até a representar uma empresa de suplementos naturais para poder fazer o programa completo, porque é uma coisa que impacta em muitas outras coisas na sua vida. Todo vício é ruim, todo vício é ruim. Mas o vício de comer, ele te... Além dele não fazer você andar, ele te leva à enfermidade. Ele te leva a uma enfermidade física. Ele já te levou numa enfermidade mental e espiritual, já foi. Mas ele te leva na física e ele carrega muita gente com você. Muita gente. Todo mundo que está ao teu redor. Então, assim, é complexo. Enquanto você não identifica, você não para. Eu tenho vários casos aqui para dar de exemplo, vários casos que a gente só conseguiu fazer a mudança quando a gente identificou lá atrás o que era aquilo que gatilhava a vontade de comer. Né? Alguém está se encontrando em alguma coisa aí? Porque às vezes a gente não tem um vício tão forte que seja aquele alavancador, aquele que complica a nossa vida. São pequenos viciozinhos que a gente não percebe, que a gente acha, é pequenininho esse. E aí a gente não vê. Mas quando a gente começa a elencar, quando a gente começa a falar, a gente percebe que a gente também tem um pouquinho. Às vezes a gente também come um pouquinho de gula, não come? Mas só que é pouquinho, né? Mas só que tem pessoas que se alimentam dessa sensação. A sensação de que acabou de comer. Nossa, maravilhosa. E na sequência já vem a derrota. Já vem uma outra emoção. A Lene riu, mas é isso aí. É assim, ó. Então você precisa de novo, você precisa de novo e você precisa de novo. É isso aí. É o tempo todo. Aí o de comer, quando a gente lembra do vício de comer, o que a gente lembra? O de beber. É outro vício. É outro vício também perigoso, que leva, que tem consequências e que arrasta pessoas que você gosta. Olha, gente, são muitos vícios. Eu falei assim, detalhei um pouquinho, mas são muitos. Eu estou olhando o reloginho aqui. Daqui a pouco dá 1 hora que a gente está batendo esse papo. Olha como é rápido. E eu queria... Passa rápido. Estou vendo aí Mary Jane, tudo bem? Ana Saraiva, que não abriu a câmera, tudo bom? Alguém quer dar algum depoimento? Alguém enxergou em alguma situação dessa, quer falar? Ou se não é seu, é de alguém que está próximo a você, que você gostaria de ajudar, que você quer tirar alguma dúvida, que quer falar alguma coisa aqui, bateu forte em alguém isso? Ou até mesmo saber se tem algum comportamento, né, que a pessoa tenha dúvida se é um vício ou não.
Ótimo. Né? De repente pode ter algum outro comportamento que você observa que é recorrente, tem dúvida de se é um vício ou não, ou se está ligado a alguma outra coisa. Também pode, no inbox também, né? Mensagem genérica Isso. também, né? Tem um vício também que escraviza demais, gente, é o vício da mentira. Lembrei que agora uma amiga minha falou, Ana, quando eu consegui me libertar disso, eu mentia de bobagem, coisas tolas. Eu estava indo encontrar alguém, alguém me ligava, eu estava saindo de casa, e eu falava, já estou em tal lugar. Mas eu achava que... e quando ela viu, ela mentia por nada, Tão gente. inocente, né? Tão É inocente, não prejudica vício. ninguém. Aí numa coisa tão bobinha você mente, imagina numa coisa grave. Aí você se pega Não numa consegue mentira. Eu vou te evoluir. falar, a mentira é uma bola de neve. Ela te escraviza. É complicado. Aí tem vários vícios de rejeição, Tem orgulho, mensagem, irmão. você consegue ver? Você quer responder? Mary Jane, pode falar, Mary. Boa noite, minha querida. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Uau, hein? Se o esquenta está sendo assim, estou imaginando já no evento. Uau, parabéns aí, hein? Obrigada. Olha, Então, surpresas no evento. O evento não vai fazer expectativa. ferramenta poderosa, vai ser ali, ó, no ato. Não tem. Já nas grandes expectativas. E, assim, eu identifiquei que eu tinha o vício emocional do abandono. Talvez pelo meu pai ter morrido, eu tinha 8 para 9 anos, e foi assim uma coisa muito rápida, né? Eu não pude acompanhar sepultamento, aquela preocupação que os pais têm de não fazer com que os filhos vivam o luto, né? E eu sempre me sentia abandonada. E eu fui para a vida adulta e, por exemplo, eu me identificava com uma pessoa, aquela pessoa, por coincidência, morria, porque é o processo, a pessoa encerrou o ciclo dela na Terra. Para mim, eu vivia de novo o abandono. Tipo assim, eu sentia tudo de novo, tudo aquilo ali. Até tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu comecei a tomar ciência disso, que isso era um ciclo que não parava. Incrível isso. Por quê? Eu estava começando a estar no processo depressivo, porque eu me sentia assim, sempre abandonada. Eu não sou abandonada, tenho família, tenho estrutura, tenho tudo. Porém, aquilo que aconteceu comigo lá na infância, quando a gente é esponjinha, repetia os ciclos, até eu entendi que era um vício emocional do abandono. Então, quando você falou aí de vários, né, que eu também me identifico com outra coisa, mas o abandono, para mim, assim, foi terrível. Sentir abandonada, mesmo quando você tem toda uma estrutura. Isso não tem nada a ver com o consciente, é lá no subconsciente mesmo, como você falou, Ana. É isso aí. E você conseguiu trabalhar isso, Mary? Sim, eu fiz também o coach, né? Só que eu sou formada pela Evo Coach. E ali eu identifiquei, na verdade, porque eu estava começando a observar isso repetindo assim, várias e várias vezes, e eu não conseguia entender por que eu sentia aquilo tudo de novo. Isso sem contar a questão também que eu nasci, minha mãe não sabia que estava grávida de mim. Então, você imagina, minha mãe foi fazer uma cirurgia, 40 e poucos anos atrás, uma cirurgia e descobriu que estava grávida, 6 meses. Então, não houve um preparo para me esperar, um enxoval que como qualquer criança tem, né? Eu não tive. Então, tudo assim se somava, mas o abandono da questão do meu pai ter morrido repentinamente e eu não ter vivido o luto, porque os pais têm muita dificuldade ainda de tratar as crianças, ensinar ela o que ela vivia aquilo ali, fechar o ciclo, né? Porque eu sempre tinha expectativa de que meu pai ia voltar. Não é que ele ia voltar, eu sabia que ele tinha morrido, mas assim, eu vi em outras pessoas e projetava aqueles homens, principalmente, como se fosse meu pai. Então, chefe, pastores, e coincidência ou não, as pessoas morriam. Eu pensava assim, todo mundo que eu gosto morre. É horrível, gente. É forte, era forte. E tem uns 2 anos só. Imagina, eu vivi essa vida inteira. Quantas pessoas, o trabalho de vocês, assim, maravilhoso, meninas, você não tem ideia. Porque quantas pessoas têm visto, estão levando a vida, mas carregando consigo o víciozinho de estimação na mochila.
os problemas emocionais. Então, um evento como esse é um evento assim, a oportunidade que as mulheres, acredito que seja só para as mulheres, não sei se para homem também, as pessoas têm que de mulher. identificar e tratar e curar e viver livre, porque é ótimo não ter mochila pesada. Isso. E pautado, Mary Jane, é um evento voltado para mulheres e pautado na palavra de Deus, sabe? Vai um pouco mais. É a gente entender da onde a gente veio, quem a gente é, para onde a gente vai, para quem a gente serve. E aí, quando vem a questão do abandono por luto, quando a gente sabe que ele está indo para a verdadeira vida, você entende que você não está sendo abandonada. Então, a gente se faz esse link. Não é apenas a técnica, é a técnica com algo muito maior, sabe? Que move todo o universo. Então, isso potencializa, isso dá força. Né? Porque não são todos os lugares que a gente pode falar assim abertamente. Eu, como coach, eu não posso falar. Eu tenho que entender a crença do meu coach, eu tenho que trabalhar. Mas nesse evento a gente pode. Nesse evento a gente pode fazer isso. E, assim, é muito bacana. A gente ganha muita força. Assim, não sou eu nem você. É tudo que age sobre nós. E a intenção... Obrigada pela tua contribuição. Maravilhoso. Foi maravilhosa mesmo. E a intenção do Zoe justamente é essa, ser somente para mulheres, porque as mulheres elas passam, né, por determinados assuntos que são muito delicados, né? Então, até numa live dessa a gente não fica tão à vontade de aprofundar, porque são assuntos íntimos, né? Num evento, né, a gente não tem a intenção de divulgar, a não sei que a pessoa queira dar um depoimento, né? Isso faz parte depois do desenvolvimento dela, porque é assim que a gente vai ajudando umas às outras, né? São questões que são muito profundas e nós, mulheres, temos, sim, cobranças que são externas, mas as maiores cobranças, elas são internas. Né? Vivenciamos situações que a gente, às vezes, não domina, não sabe de onde que isso começou. E é difícil, às vezes, contar com uma pessoa, mesmo que seja amiga, uma irmã ou uma mãe, às vezes você não tem situações que você vai envolver a complicação pode ser tão maior, né? Porque são pessoas que se amam, mas às vezes não conseguem interagir ali. Então, é uma festa de família, é um encontro com a mãe e tal, mas vamos fingir que tá tudo bem aqui, né? Não vai mexer com isso, não, isso é bobagem da sua cabeça, deixa isso para lá. Então, quantas de nós já não passaram por situações que falaram assim, não, isso é coisa da sua cabeça, você que está inventando isso, né? Mas quem passa realmente, que às vezes tem algum tipo de situação que você fica rodando, né, em ciclos ali e não consegue sair porque te falta conhecimento, te falta alguém que olhe para aquilo que você está passando e consiga, sabe, passar um scanner, né, e falar assim, olha, me dá mais dados, me passa isso aqui, me conta mais sobre isso. E aí vai mapeando até chegar exatamente no ponto onde startou aquilo. E sempre tem aquele pontinho, né, Ana? Aquele cruz que às vezes a gente não foi, mas não pode ter sido só isso, não pode ser só isso, né? E às vezes é um limite tão tênue ali que você, depois que você descobre, trabalha isso, né, da forma correta, da forma responsável, quantas pessoas transformam a vida, né? Os depoimentos de transformação depois, e não é para o meio, é para você. Para a gente mesmo. E você não faz por causa da família, você não faz por causa do casamento, você não faz por qualquer outra pessoa a não ser você. Né? E a consequência disso é que fique melhor para você, para o seu relacionamento, para a sua família, para os seus filhos, para sua mãe, porque é sobre isso.
né? A gente precisa estar melhor para conviver melhor. Quando a gente não tem uma convivência boa, seja qual motivo for, tem algo ali que nos chama a atenção. Cara, tá dando errado, tem alguma coisa errada, né? É a mesma coisa quando a gente vê o nosso braço esquentar, a gente tira rápido. Mas quando são coisas que vão ao longo da vida, né? Acentuando, doendo, mas aí você fala, não, eu não entendi direito, não foi bem assim. E aí você vê pelo depoimento da Mary Jane, né? Que coisa fantástica, né? Porque uma situação foi levando, né, aquela repetição ali quantas vezes. Exatamente sobre isso que é a transformação, né, Ana? Exatamente, você tocou num ponto muito interessante. A gente não percebe. Não. Aos pouquinhos. Quando você vê, já está formado o vício. Olha, eu gostaria de agradecer imensamente a todas. Foi maravilhoso. Adorei demais estar com vocês aqui. Quero saber se mais alguém quer contribuir, se mais alguém quer falar, se mais alguém se sente à vontade. Tem no chat, dá uma olhadinha no chat, que tem pergunta no chat. Pode Ana. responder, Ana, não tem problema não. Deixa eu ver aqui. Hã? Vamos lá. Disfunção da essência. Ah, tá. Isso aqui foi enquanto a gente foi falando, mas é verdade. Eu falei essa questão do feminismo, do ser feminina. Aqui, não consigo abrir o microfone, eu tenho vício de comer. Como para comemorar, como quando estou nervosa, como quando estou triste. Tatiana ainda está aí? Ah, Tatiana! Aí, Tatiana, vamos trabalhar, Tatiana. Vamos trabalhar. É exatamente isso que acontece. Eu vou explicar para vocês. Quando a gente, entre outras coisas, né? Vou falar aqui muito amplamente, genericamente, pelo que eu já ouvi de várias pessoas. Quando o comer vem na frente, tudo é comer, porque a gente vive em constante comemoração. É o aniversário, tem bolo, é o almoço de alguém, é a festa de alguém. A gente precisa mudar. Ó, na minha família, nos reunimos muitas vezes para comer e fico nessa memória. Exatamente isso. É exatamente. O que tem que fazer? A gente tem que fazer uma transposição de memórias. Sabe por quê? Porque o mais importante sempre é o comer. A gente senta na mesa, a família é reunida, mas quando a gente transpõe essas memórias, tem uma técnica para a gente fazer isso, o mais importante passa a ser a reunião. O mais importante passam a ser as pessoas. Porque existe uma disfunção nisso, onde a gente coloca o mais importante, que é o comer. A gente come para encontrar pessoas. Não, a gente encontra pessoas e come. Mas o principal são as pessoas, a reunião das pessoas. Então, a gente tem um exercício muito interessante que eu faço muito com as minhas coaches, porque é exatamente isso. Eu tive uma recentemente que ela tinha muita dificuldade, porque o ponto dela era justamente esse. Então, a gente fez essa transposição. O teu vício de comer é diferente daquele vício que eu exemplifiquei lá atrás, que é aquela satisfação e que depois a pessoa entristece porque coloca na comida frustrações e tal, e precisa daquela emoção. A sua é diferente, a sua é uma inversão. Você prioriza a comida, para você simboliza alguma coisa que não precisa de comida. Tá, Tatiana? Depois a gente conversa. Vai ser um prazer enorme poder contribuir na sua vida, mas guarda isso, guarda na sua cabeça. Toda vez que você tiver uma reunião, pensa assim, eu estou indo porque eu estou com muita saudade de fulano, estou indo porque eu quero conversar, sabe? Porque a gente sempre quer saber o que tem para comer, né? Qual é o menu? Não, o meu foco hoje é encontrar fulano, é encontrar ciclano. Isso é um exercício, tá? É um exercício e é uma constância. O teu vício é diferente.
não é ocasionado, é até um vício, digamos assim, melhor de tratar do que o outro, que é o emocional da comida, é muito forte, gente, é muito forte. Então, eu queria, se alguém tiver como printar, para a gente fazer a gente guardar a nossa fotinho. Você tem, Tatiana, como fazer um print de computador? Ana, consegue abrir a câmera? Porque às vezes domingo a pessoa não está podendo abrir, né? Opa, abriu! Só Olá! para tirar a nossa selfie, gente. Vamos lá, sorrisão no rosto. E printa aí, tá? Foi? Obrigada. E eu queria ler aqui uma definição sobre vícios emocionais. Eu queria colocar em tela, mas não foi possível. Do Paulo Vieira, que eu amo, né? Que transforma muita gente. E ele fala o seguinte, abre aspas, vícios emocionais são reproduzidos de forma inconsciente ao longo de todos os dias. Racionalmente, eu não quero reproduzir o vício, mas emocionalmente, eu me coloco em situações onde eu reproduzo eles. Fazendo o que eu não queria fazer, falando o que eu não queria falar, pensando o que eu não queria pensar e sentindo o que eu não queria sentir. Paulo Vieira. Quer definição melhor de vício emocional, gente? Guardem para vocês, tá? Eu queria finalizar isso aqui agradecendo a todas e desejando aí uma excelente semana para todos e abrindo aí para refletir, né? Encontrando vocês aí no dia 17, tá bom? Beijo grande, gente. Beijo. É até difícil dizer tchau, né? É isso. Beijo, obrigada. Beijo, tchau. Foi um prazer. Tá. Prazer foi meu. Difícil, vou saindo daqui, vou deixando a live. E aí?